A Jerusalém antiga era um ponto onde caminhos se cruzavam e intenções colidiam. As ruas estreitas recebiam caravanas vindas de regiões distantes. Cada homem carregava histórias marcadas por deserto, risco e necessidade. A vida comercial não era simples. Era uma disputa silenciosa travada através de palavras calculadas, trocas sutis de olhar e acordos que podiam decidir fortuna ou ruína. Foi nesse cenário que Og Mandino escolheu construir sua parábola. Ele não apresentou técnicas de venda. Apresentou um mapa psicológico capaz de revelar como ambição, disciplina e visão moldam o comportamento humano muito antes de qualquer negociação acontecer. Seu livro fala de mecanismos internos que determinam quem avança e quem permanece prisioneiro das próprias limitações. Rafid surge nesse ambiente como símbolo do indivíduo que busca elevar sua condição. Ele não representa o vendedor perfeito. Representa o ser humano que pressente um potencial maior e tenta encontrá-lo em meio às dificuldades que o cercam. Seu início humilde como guardador de camelos serve como metáfora. O ponto de partida não define ninguém. O que define é a capacidade de transformar esforço em consciência. Quando Patros entrega os pergaminhos, ele não entrega conselhos superficiais. Ele oferece leis internas, princípios antigos que moldam força de vontade, clareza emocional e percepção estratégica. A atmosfera que envolve esses ensinamentos carrega o mesmo tom de textos preservados em segredo. Há a impressão de que cada pergaminho foi escrito para poucos, não para aqueles que buscam atalhos rápidos, mas para os que aceitam atravessar a própria mente com honestidade. É o tipo de sabedoria que parece ter sido retirada de manuscritos mantidos escondidos por gerações. Mandino cria um ambiente onde o leitor se sente diante de algo reservado, algo que exige atenção e mudança real. Não é uma obra decorativa, é uma convocação. Os 5 primeiros pergaminhos formam a base dessa jornada. Eles moldam hábitos, emoções e interpretações. Criam o alicerce sobre o qual qualquer transformação profunda precisa ser construída. Quem entende esses princípios passa a enxergar padrões invisíveis que regem comportamento e destino. Percebe a diferença entre o movimento de quem vive reagindo ao mundo e o movimento de quem decide moldar a própria trajetória. Essa introdução prepara o caminho para essa travessia. Porque antes de compreender a grandeza de Rafid, é necessário compreender a grandeza que nasce dentro de cada pessoa que aceita olhar para si com verdade. Pergaminho primo. Formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Havia apenas a consciência de que aquele manuscrito carregava a base de tudo. Patros sabia que nenhum homem ascende por acaso. Ele observou Rafid como quem enxerga não o jovem diante dos olhos, mas o destino que pode ser moldado. Compreendia que o primeiro ensinamento precisava ser compreendido com seriedade absoluta, pois era ele que sustentaria todos os outros. Esse pergaminho falava sobre hábitos, sobre o poder invisível que atua dentro do indivíduo antes mesmo que ele perceba. Rafid cresceu realizando tarefas simples, amarrava cordas, cuidava dos animais, acordava antes de todos, andava pelas noites frias do deserto para garantir que cada camelo estivesse seguro. Ele acreditava que aquele trabalho era apenas trabalho. Não sabia que, enquanto repetia esses gestos, sua mente estava sendo moldada. Patros, porém, enxergava isso com clareza. Ele sabia que a repetição é uma das forças mais profundas que existem. Cada ação executada diariamente se infiltra na identidade. Um hábito discreto se transforma em natureza. Um gesto simples se torna trilha interna. A pessoa passa a se mover conforme aquilo que repete. O pergaminho afirma que o indivíduo deve formar bons hábitos e se tornar escravo deles. A palavra escravo pode parecer dura, mas descreve a estrutura da mente humana. Ninguém é livre das próprias repetições. Todo ser humano serve a padrões internos que operam mesmo quando não estão conscientes.
Alguns servem ao medo, outros servem à indecisão. Muitos servem à preguiça que se disfarça de descanso. Outros servem ao impulso de adiar tudo. Esses hábitos fracos se instalam sem resistência porque oferecem conforto imediato. Mas o preço é alto. Eles lançam correntes invisíveis que limitam a vida, pois se repetem mesmo quando o indivíduo quer mudar. A psicologia por trás disso é simples. A mente conserva energia, transformando ações frequentes em automatismos. Mas automatismos não distinguem o que é útil do que é destrutivo. Se o indivíduo repete algo que o enfraquece, a mente transforma aquilo em rotina. Se repete algo que o fortalece, o mesmo mecanismo o impulsiona para cima. Patros viu homens talentosos ruírem por causa de hábitos ruins, e viu homens comuns alcançarem feitos extraordinários porque repetiam pequenos atos disciplinados todos os dias. O hábito, no fim, é a lei invisível que determina se alguém se eleva ou permanece estagnado. É por isso que o livro coloca esse pergaminho como fundamento. Sem hábitos fortes não existe amor verdadeiro. Não existe persistência contínua. Não existe autodignidade. Não existe urgência real. Tudo desmorona cedo ou tarde. O hábito é o pilar que sustenta qualquer transformação. É a estrutura que impede a mente de ceder quando emoções oscilam ou quando o mundo ameaça tirar o indivíduo do caminho. O hábito cria estabilidade interna. Ele constrói maturidade. Ele molda foco. Ele protege contra o caos cotidiano. Ele transforma o caráter quando ninguém está vendo. A metáfora do guardador de camelos revela exatamente isso. Enquanto Hafid executava tarefas repetitivas, ele estava sendo treinado para algo maior. O que parecia pequeno era essencial. O corpo se tornava mais resistente. A mente aprendia constância, a alma aprendia disciplina. Patros sabia que muito antes de Hafid tocar riquezas ou negociar com homens importantes, ele precisaria dominar a si mesmo. Precisaria dominar os próprios ritmos internos. Precisaria compreender que cada ato, por menor que fosse, criava raízes dentro dele. Os maus hábitos surgem como correntes porque são fáceis de formar. Exigem apenas distração. Exigem apenas falta de vigilância. Já os bons hábitos exigem intenção. Exigem repetição consciente. Exigem a decisão de escolher o que fortalece, mesmo quando é mais simples escolher o que enfraquece. O hábito certo funciona como moeda acumulada diariamente. A cada repetição, o indivíduo deposita força num cofre interno que ninguém vê. Esse depósito silencioso gera crescimento real. Ele arma o espírito para desafios futuros. O hábito é uma riqueza que não desaparece e não pode ser roubada. Dominar hábitos significa dominar a si mesmo. Significa compreender que liberdade verdadeira não surge da ausência de limites, mas da construção de padrões internos que conduzem ao objetivo certo. Quem controla suas repetições, controla sua trajetória. Quem não controla repetições é controlado por elas. Esse é o ponto final do pergaminho. Ele afirma que destino não é algo concedido, é algo treinado, algo moldado na repetição diária, algo construído com disciplina silenciosa. O primeiro pergaminho convida o indivíduo a reconhecer que a grandeza não nasce em grandes momentos. Nasce no invisível, nasce no que se repete, nasce no que se escolhe quando ninguém está olhando. Pergaminho 2. Saudarei este dia com amor no coração. Nesse cenário áspero, falar de amor não era um gesto romântico. Era um ato que contrariava a lógica dominante, quase uma heresia. E justamente por isso, o segundo pergaminho era tão poderoso. Ele trazia uma ideia que quebrava o ritmo da época, uma percepção que alterava por completo a forma como alguém interagia com o mundo. Quando Patros explicou o conteúdo do pergaminho, deixou claro que o amor descrito ali não tinha relação com sentimentalismo. Era outra coisa, uma espécie de visão elevada.
Uma forma de caminhar entre pessoas com atenção profunda. Enquanto a maioria observava apenas ameaças, o homem guiado por esse princípio enxergava intenções, medos e desejos ocultos. Compreendia o outro antes mesmo que o outro se entendesse. E essa compreensão gerava uma vantagem que poucos sabiam existir. O amor, nesse contexto, funcionava como um poder psicológico. Ele suavizava a presença, desarmava resistências, criava abertura onde antes havia tensão. Grandes líderes do passado descobriram esse princípio muito antes de ele ser transformado em pergaminho. Homens que reuniam multidões percebiam que a empatia estratégica movia pessoas com mais força do que imposição. O olhar que transmitia presença, o gesto que demonstrava respeito, a atenção firme que fazia o outro se sentir visto, não era bondade ingênua, era leitura, era sensibilidade usada como instrumento. Esses líderes entendiam que a mente humana responde a vibrações sutis, que o corpo enxerga intenções antes da razão, e que um simples ajuste no tom da voz pode derrubar barreiras que nenhuma força física conseguiria romper. Hafid começou a entender isso quando passou a observar os comerciantes que chegavam a Jerusalém. Alguns entravam como guerreiros prontos para impor autoridade, outros caminhavam com suavidade. Suas palavras eram poucas, seus gestos eram contidos, porém, bastava a presença deles para que ambientes inteiros mudassem de clima. Eles não intimidavam, não seduziam, apenas irradiavam algo que atraía respeito imediato. Era como se carregassem uma certeza silenciosa, uma clareza que vinha de dentro. Quando Patros revelou o conteúdo do pergaminho, Hafid reconheceu aquela energia. Era o mesmo comportamento daqueles líderes que influenciavam sem esforço, amor transformado em presença. A força do amor, nesse sentido, não se encontra na emoção, se encontra na percepção. É o que permite enxergar nuances que os outros ignoram. É o que revela a postura verdadeira atrás das máscaras sociais. Quem carrega amor no coração não responde ao mundo de forma reativa, responde de forma consciente, percebe o que cada pessoa carrega, entende o que cada situação exige, age sem agressividade, age sem resistência, age sem transformar a vida em disputa. E essa suavidade abre portas, ela cria confiança, ela dissolve tensões, ela transforma negociações difíceis em diálogos possíveis. Há uma reflexão profunda no cerne desse pergaminho. O amor interno muda a leitura do mundo externo. Quando o indivíduo se move com esse princípio, ele deixa de interpretar tudo como ameaça. Sua mente abandona a defensividade. Ele se torna capaz de enxergar oportunidades onde antes via conflito. Sua postura transmite calma. Seus gestos revelam intenção clara. Sua fala ganha peso porque nasce de um lugar sem urgência. Tudo isso influencia. Tudo isso molda a forma como as pessoas respondem. O amor, então, deixa de ser sentimento e se torna instrumento. Uma lente que revela o que está escondido e reorganiza a dinâmica entre os indivíduos. Quando Hafid aplicou esse princípio pela primeira vez, percebeu algo curioso. As pessoas relaxavam em sua presença. Seus olhares ficavam menos tensos. Suas respostas se tornavam mais abertas. Era como se ele estivesse acessando um campo mais profundo do comportamento humano. E ao perceber isso, entendeu que o segundo pergaminho não era apenas orientado para vendas, era orientado para a vida. Era uma lei para relacionamentos, decisões, alianças e convivência. Quem se move com amor cria uma atmosfera que atrai colaboração, cria alianças espontâneas, cria respeito sem imposição. O pergaminho conclui com um princípio simples. Quem projeta amor cria influência natural, porque amor, nesse contexto, não é fragilidade, é consciência, é leitura profunda. É domínio emocional, e aquele que domina aquilo que sente, domina também o impacto que causa. Esse é o segredo do segundo pergaminho. Ele ensina que a verdadeira força não está na dureza, está na presença que suaviza, na mente que compreende,
no coração que não reage com guerra onde não há necessidade de guerra. Esse tipo de amor transforma o indivíduo em alguém capaz de gerar conexão real. E conexão é o que move o mundo humano. É o que abre caminhos que a força nunca consegue abrir. Pergaminho 3. Persistirei até alcançar êxito. A sensação de incapacidade o acompanhava como uma sombra. Ainda assim, não havia alternativa. Ele sabia que desistir significava trair a confiança de Patros e abandonar a possibilidade de transformar sua vida. Assim começou sua jornada. Um caminho marcado por tropeços repetidos que exigiam mais força mental do que habilidade comercial. A mente humana cria uma estratégia defensiva diante da dor. Quando algo falha, ela recua, sugere que é melhor parar. Convence o indivíduo de que o esforço não vale o risco. Essa resistência psicológica faz parte de todos. Porém, a decisão de continuar nasce de um lugar mais profundo. Não depende de motivação, depende de posição interna. Patros havia explicado isso a Hafid, mas o jovem só entendeu quando sentiu a pressão real das derrotas. Ele percebeu que persistência não era insistência cega, era a capacidade de avançar mesmo quando a mente gritava para parar. Era a habilidade de suportar a sensação de inadequação sem permitir que ela conduzisse suas escolhas. Ao longo do tempo, Hafid passou a reconhecer um padrão antigo que muitos guerreiros seguiam. Existiam figuras que atravessaram privações severas e sobreviveram apenas porque se recusaram a cair. A história estava repleta desses homens. Eles não venciam por força extraordinária, venciam porque suportavam mais que o inimigo. Enquanto outros recuavam diante da exaustão, eles permaneciam firmes. E essa persistência gradual, silenciosa, transformava batalhas aparentemente perdidas. O jovem entendeu que esse mesmo movimento se aplicava à sua própria luta. As adversidades não eram sinais de fracasso, eram testes que mediam a qualidade de sua decisão. Persistência não é força bruta, não é teimosia irracional, é estratégia. É continuar avançando no momento exato em que o adversário acredita que você já caiu. É a habilidade de se levantar com calma quando esperam que você permaneça no chão. Hafid percebeu que, ao retornar ao trabalho depois de fracassar, ele criava vantagem. Cada tentativa bem-sucedida nascia depois de várias tentativas frustradas. A resistência dos outros vendedores diminuía com o tempo, pois muitos abandonavam a luta cedo demais. Hafid, por outro lado, ficava, permanecia. Voltava ao mesmo local, olhava nos mesmos olhos e tentava novamente. Essa continuidade discreta, quase invisível, ampliava sua presença diante do mundo. Cada derrota que enfrentava deixava pequenas marcas internas. Porém, essas marcas não o enfraqueciam. Elas lapidavam sua percepção, mostravam onde suas falhas estavam e como poderiam ser corrigidas. A persistência se transformou em uma ferramenta de autotransformação. A cada dia, o jovem retornava mais atento. Seu olhar carregava mais compreensão. Sua postura ficava mais firme. As palavras que antes pareciam decoradas passaram a ter peso. O fracasso, antes visto como sinal de incapacidade, começou a se transformar em fonte de informação. Era como minério bruto que, ao ser repetidamente lapidado, revelava uma estrutura mais forte. A jornada de Hafid criou nele uma característica que Patros havia cultivado durante toda a vida. A compreensão de que êxito não chega em explosões repentinas. Ele se acumula, cresce em camadas, nasce do movimento diário de voltar ao campo onde se falhou. A persistência cria uma espécie de maturidade interna. Ela afasta ilusões, mostra a realidade com precisão. Ensina que a dor não é inimiga. É sinal de crescimento. Ensina que o progresso não se apresenta em vitórias constantes. Surge na capacidade de suportar retrocessos sem perder o caminho. O pergaminho afirma que o indivíduo deve persistir até alcançar êxito. Essa frase não é uma promessa, é uma lei. Ela determina que o resultado final
pertence àqueles que permanecem quando todos os outros consideram a luta encerrada. Cada tentativa de Hafid adicionava uma nova camada de resistência. Cada madrugada em que ele decidia continuar reforçava seu caráter. A persistência transformou sua mente primeiro. O êxito veio depois. E quando veio, não parecia um acontecimento isolado. Parecia a consequência natural da soma de todos os retornos diários. No final, Hafid entendeu a verdade essencial. O êxito não é um evento. É um acúmulo. Ele nasce do hábito de permanecer, da coragem de levantar depois de cair, do gesto silencioso de voltar ao mesmo lugar onde se falhou e tentar mais uma vez. É esse movimento repetido, paciente e estratégico que separa quem apenas sonha de quem finalmente alcança. Pergaminho 4. Eu sou o milagre mais grandioso da natureza. A vida de um indivíduo comum parecia insignificante diante de exércitos, governantes e comerciantes influentes. A maioria das pessoas acreditava que nascer determinava destino. Quem vinha da pobreza se via condenado a ela. Quem crescia entre tarefas humildes raramente imaginava possuir algo grandioso dentro de si. Hafid havia sido moldado por essa mentalidade. Crescera acreditando que sua existência ocupava pouco espaço no grande movimento do mundo. Era apenas um jovem entre animais, poeira e longas jornadas. Nada nele parecia sugerir poder ou importância. Quando Patros entregou o quarto pergaminho, ofereceu ao jovem um princípio capaz de quebrar essa visão limitada. A frase, "Eu sou o milagre mais grandioso da natureza", não chegava como elogio. Chegava como ruptura. Era uma ideia que desafiava crenças profundamente enraizadas. O pergaminho afirmava que cada indivíduo carregava dentro de si um conjunto de possibilidades tão vasto quanto qualquer riqueza encontrada nos reinos conhecidos. Essa perspectiva transformava o modo como Hafid se observava. Ele percebia que, para crescer, precisava abandonar a imagem pequena que havia construído sobre si mesmo. Precisava enxergar algo maior que sua história inicial. A mente humana, no entanto, possui mecanismos internos que dificultam essa mudança. Ela tende a subestimar a própria capacidade. Isso acontece porque o cérebro busca proteção. Ao diminuir a própria importância, ele tenta evitar riscos, cria pensamentos que reforçam insegurança, alimenta a ideia de que é melhor não tentar, mantém o indivíduo em zonas seguras, mesmo que elas não ofereçam nenhum avanço real. Essa autodepreciação silenciosa é tão antiga quanto a própria humanidade. Ela surge como forma de evitar a dor da falha, mas, ao fazer isso, impede também o crescimento. O pergaminho mostrava a Hafid que esse movimento interno precisava ser enfrentado. A transformação da autoimagem não depende de elogios externos, depende de visão interna. Quem se enxerga como pequeno, age como pequeno. Entra em negociações com medo. Toma decisões buscando não perder em vez de buscar vencer. Suaviza a própria presença para não incomodar. Esse comportamento se repete até se tornar identidade. O pergaminho invertia essa lógica. Ele ensinava que o indivíduo deveria assumir grandeza antes de prová-la. Deveria se posicionar como alguém que carrega valor. Essa postura não cria arrogância, cria estabilidade, cria clareza, cria a sensação de que a vida não é obra do acaso, mas resultado de forças internas que precisam ser ativadas. Hafid começou a experimentar essa mudança. Ele percebeu que, ao ajustar sua postura, seu tom de voz e sua presença, as pessoas reagiam de outro modo. Era como se percebessem uma estrutura interna que antes não existia. Ele não havia se tornado mais forte fisicamente. Não havia aprendido técnicas impressionantes. Apenas havia aceitado a ideia de que carregava algo valioso. Essa aceitação reorganizou sua energia. E essa energia reorganizou o modo como era visto. O pergaminho mostrava que a percepção de si mesmo molda a percepção dos outros. Quando o indivíduo se enxerga com valor, o mundo responde com respeito.
A conexão com a natureza reforçava essa verdade. Patros explicava que não existia na Terra nada sequer semelhante a um ser humano. Cada pessoa nascia com combinações únicas de força, inteligência, sensibilidade e intuição. Essa singularidade transformava o indivíduo em obra rara, em algo irrepetível, em um fenômeno tão complexo que nenhum império poderia reproduzir. A natureza, com toda a sua vastidão, não criava duas pessoas exatamente iguais. Reconhecer isso significava entender que cada existência carregava potencial imenso, e esse potencial só se revelava quando a própria mente deixava de se limitar. O quarto pergaminho guiava Hafid a compreender que reconhecer a própria grandeza não era vaidade, era fundamento. O mundo só abre espaço para aqueles que se apresentam como capazes de ocupá-lo. A autoridade nasce da certeza interna. A influência nasce da imagem que o indivíduo carrega de si mesmo. Quem se enxerga como pequeno jamais avança. Quem se reconhece como obra grandiosa da natureza age com propósito, toma decisões com firmeza e cria oportunidades onde antes só enxergava barreiras. A conclusão do pergaminho é simples e definitiva. Não existe vendedor maior do que aquele que primeiro vende a si mesmo para si mesmo. Antes de convencer o mundo, é necessário convencer a própria mente. Antes de mostrar valor, é necessário enxergá-lo. A verdadeira transformação não começa nas ações. Começa na identidade. E quando essa identidade é construída sobre a certeza de ser um milagre da natureza, o caminho diante do indivíduo se expande de um modo que antes parecia impossível. Pergaminho cinto in tu. Viverei este dia como se fosse o último. Hafid cresceu sabendo que cada amanhecer era um presente raro. Ele via mercadores desaparecerem sem aviso, via caravanas retornarem com menos homens do que haviam partido, via famílias inteiras sendo transformadas por um único acontecimento inesperado. Essa presença contínua da morte moldava a percepção dos povos antigos. Nada era garantido, nada era estável. A existência dependia de escolhas feitas com atenção. Esse ambiente dava peso ao quinto pergaminho, que afirmava que o indivíduo deve viver cada dia como se fosse o último. Quando Hafid leu o pergaminho pela primeira vez, sentiu que o texto carregava uma advertência. Não era um chamado para desespero, era um chamado para urgência. A mente humana cria a ilusão de que sempre haverá mais tempo. Cria a promessa falsa de que amanhã será o momento ideal para agir. Essa ilusão conforta, protege o indivíduo do medo de tentar e falhar. Mas ao mesmo tempo o aprisiona. Ele passa a adiar decisões importantes, deixa para depois aquilo que realmente define sua vida. E quando percebe, a oportunidade já desapareceu. Patros sabia que essa tendência é universal. Sabia que o ser humano procura fugir da responsabilidade de agir agora. O pergaminho, então, surgia como uma ruptura dessa fuga. A procrastinação nasce de um movimento psicológico profundo. Ela não é preguiça, é defesa. Quando a mente imagina a possibilidade de fracasso, cria mecanismos para evitar o desconforto. Adia decisões, desvia o foco, convence o indivíduo de que precisa esperar o momento perfeito. O problema é que esse momento nunca chega. Hafid reconheceu isso ao lembrar das vezes em que deixou passar oportunidades por hesitação. Ele percebeu que sua vida não havia mudado porque não existiam chances. Havia permanecido igual porque ele não havia agido no tempo em que precisava agir. A procrastinação silenciosa e constante havia moldado seus resultados. O pergaminho ensinava que viver o dia como último não significava agir com pressa irracional, significava agir com foco absoluto. Se este fosse realmente o último dia da vida, preocupações inúteis deixariam de existir. As opiniões alheias perderiam força. A necessidade de aprovação desapareceria. Restaria apenas aquilo que realmente importa, aquilo que merece ação imediata. Essa mentalidade cria clareza. Ela elimina distrações,
ela faz o indivíduo perceber quais movimentos têm valor e quais apenas gastam energia. Hafid entendeu que, se quisesse avançar, precisava adotar esse olhar, precisava tratar cada amanhecer como se não houvesse outro esperando por ele. As ações prioritárias se tornavam evidentes. Presença total no que estava fazendo, movimento constante em direção ao que desejava construir, engajamento completo com a própria vida. Nada de esperar sinais externos. Nada de buscar segurança absoluta. A vida se tornava uma sequência de decisões conscientes. Cada encontro assumia importância. Cada diálogo exigia atenção. Cada oportunidade merecia ser explorada. Hafid percebeu que, quando pensava dessa forma, sua postura mudava. Ele caminhava com mais firmeza, falava com mais convicção. Suas escolhas deixavam de ser guiadas por medo e passavam a ser guiadas por propósito. A urgência existencial que o pergaminho propunha lembrava a postura de generais antes de uma batalha decisiva. Quando eles entendiam que aquele confronto poderia ser o último, algo dentro deles se ajustava. Tornavam-se mais atentos, mais silenciosos, mais presentes. A vida se estreitava ao agora. O momento atual se transformava no centro de tudo, e é nesse estado que decisões poderosas nascem. O pergaminho queria levar Hafid a esse mesmo estado. Queria fazê-lo compreender que a força não está em imaginar o futuro, está em dominar o presente, está em agir com intensidade enquanto se tem a chance. O fechamento do pergaminho afirmava que quem compreende a finitude do tempo age como se carregasse uma espada afiada. Cada movimento se torna escolha, cada palavra se torna ato deliberado, cada passo se torna afirmação de vontade. Essa consciência cria um ritmo interno que não permite desperdício, não permite dispersão, não permite atrasos desnecessários. Hafid percebeu que, ao adotar essa mentalidade, sua vida ganhou precisão. Ele deixou de esperar, deixou de observar passivamente, passou a agir. E esse movimento, repetido dia após dia, construiu resultados que pareciam impossíveis antes. O quinto pergaminho encerrava a primeira sequência de ensinamentos, revelando uma verdade simples. O tempo é curto, a vida é incerta, mas a ação é escolha. E quem age como se cada dia fosse o último, transforma sua trajetória com velocidade que surpreende até a si mesmo. Pergaminho 6. Hoje serei dono de minhas emoções. No mundo antigo onde Hafid vivia, as emoções tinham peso real. O medo surgia a cada viagem realizada no meio do deserto. A raiva queimava quando negociações terminavam em traição. A incerteza se espalhava entre homens que não sabiam se voltariam vivos para casa. A vida cotidiana era marcada por pressões constantes que exigiam atenção total. Enquanto muitos acreditavam que essas emoções eram parte inevitável da existência, o sexto pergaminho mostrava algo diferente. Ele afirmava que o indivíduo poderia controlar esses movimentos internos e transformar sua mente em terreno firme, capaz de suportar qualquer impacto. A mente humana é mais instável do que aparenta. Uma lembrança pode alterar o humor. Uma palavra pode despertar irritação. Uma ameaça pode paralisar o corpo antes mesmo de ser compreendida. As emoções surgem como tempestades internas. Elas se erguem sem pedir permissão e movem o indivíduo como se fossem forças externas. Muitos homens acreditavam ser definidos por esses sentimentos. Pensavam que raiva, medo ou ansiedade representavam sua verdadeira identidade. Hafid descobriu com a leitura do pergaminho que isso não era verdade. As emoções não eram o eu, eram fenômenos, movimentos passageiros, sinais que precisavam ser observados com clareza, não obedecidos de forma cega. Ao aplicar essa nova visão, Hafid começou a perceber como suas emoções influenciavam suas decisões. Havia momentos em que a raiva o impulsionava a responder rápido demais, outros em que o medo o paralisava, outros ainda em que a euforia o fazia prometer mais do que podia cumprir. Ou isso
criava consequências que moldavam sua vida de forma silenciosa. O pergaminho ensinava que o autocontrole era uma forma de poder. Não poder sobre os outros, poder sobre si mesmo. Aquele que domina o próprio interior se move de maneira mais precisa. Ele não desperdiça energia, não reage a provocações inúteis, mantém a mente firme enquanto os demais se deixam arrastar por impulsos. O domínio das emoções começa quando o indivíduo aprende a observar. Observar sem se identificar. Ele percebe a raiva aparecer, percebe o medo crescer, percebe a ansiedade pressionar o peito, mas não se confunde com elas. O pergaminho ensinava que a mente deveria se tornar testemunha. Uma presença silenciosa que vê cada movimento interno sem ser tomada por ele. Esse distanciamento cria liberdade. Ele impede que a emoção determine a ação. Hafid passou a treinar essa habilidade diariamente. Quando sentia irritação durante as negociações, respirava mais lento. Quando o medo o visitava antes de uma venda difícil, organizava seus pensamentos. Percebia que a emoção perdia força quando observada com calma. Esse autocontrole criava vantagem. Enquanto a maioria se deixava levar por impulsos imediatos, Hafid permanecia centrado. Sua postura transmitia segurança, sua fala se tornava mais clara. Seus gestos refletiam equilíbrio. As pessoas respondiam a isso com respeito. Percebiam nele uma estabilidade rara. Era como se ele carregasse uma proteção invisível. O sexto pergaminho mostrava que emoção dominada se torna estratégia. Ela permite que o indivíduo escolha a melhor resposta, em vez de cair na armadilha da reação automática. Essa capacidade afasta conflitos desnecessários, abre espaço para decisões inteligentes e cria uma presença que inspira confiança. Com o tempo, Hafid entendeu o ponto mais importante do pergaminho. O domínio emocional não é a ausência de sentimentos, é a capacidade de escolher o que fazer com eles. O medo pode ser usado para prever perigos. A raiva pode revelar injustiças. A tristeza pode indicar algo que precisa ser reorganizado. Quando essas emoções são controladas, elas deixam de ser inimigas. Tornam-se ferramentas, tornam-se sinais que orientam ações. Hafid percebeu que, ao transformar emoção em clareza, ele se tornava mais forte do que qualquer homem impulsivo. O sexto pergaminho alcança seu auge ao afirmar que quem controla emoções controla ações, e quem controla ações controla destino. Esse princípio sintetiza todo o ensinamento. A vida é construída pelas escolhas que o indivíduo faz. Essas escolhas são moldadas pelo estado emocional que o acompanha. Se a mente está agitada, as decisões serão precipitadas. Se está tomada pelo medo, as oportunidades serão perdidas. Se está guiada por impulsos, os erros se acumulam. Mas quando o indivíduo domina suas emoções, ele cria espaço para que sua visão prevaleça. Ele age com precisão, age com consciência, age com força. Ao compreender isso, Hafid percebeu que a verdadeira batalha não estava nos mercados, nos desertos ou nas negociações. Estava dentro dele, e ao vencer essa batalha, todas as outras se tornavam mais claras, mais simples, mais previsíveis. Esse é o poder do sexto pergaminho. Ele transforma a mente em território firme. E um indivíduo com território firme se torna impossível de derrubar. Pergaminho 7. Rirei do mundo. A vida no mundo antigo carregava um peso que poucos suportavam com estabilidade. A fome rondava aldeias inteiras. A instabilidade fazia com que famílias perdessem suas posses da noite para o dia. A mudança do clima podia destruir meses de trabalho. Doenças avançavam sem cura. A realidade era dura. Ela moldava homens tensos, desconfiados, sempre atentos aos sinais de perigo. Hafid caminhava por esse cenário desde jovem. Ele havia visto lágrimas, perdas e desespero surgirem em lugares onde antes existia apenas esperança. Foi nesse ambiente que o sétimo pergaminho assumiu importância.
Ele afirmava que o indivíduo deveria rir do mundo, não como fuga, mas como instrumento de equilíbrio. O riso naquele contexto não era comum. As pessoas acreditavam que a vida era séria demais para permitir brechas. No entanto, o pergaminho mostrava que o desespero cresce onde não existe leveza. Quando a mente se torna pesada demais, perde sua capacidade de reagir. Perde a flexibilidade necessária para encontrar soluções. O riso funcionava como arma sutil. Ele quebrava a dureza dos acontecimentos, transformava tragédias pequenas em lições, criava espaço interno para respirar. Enquanto a maioria se deixava esmagar pela realidade, o indivíduo que ria conseguia manter o espírito intacto, conseguia enxergar possibilidades que outros não viam. Hafid começou a perceber isso, observando homens que enfrentavam situações extremas e ainda mantinham um brilho no olhar. Eles não zombavam da vida, apenas recusavam ser dominados por ela. Sabiam que rir não apagava dificuldades, mas aliviava o peso delas. Permitia que a mente permanecesse lúcida. Permitia que o corpo permanecesse em movimento. O riso se tornava uma forma de resistência silenciosa. Uma prova de que a dureza do mundo não era suficiente para destruir o que existia dentro deles. Era esse tipo de força que o pergaminho ensinava. Uma força que nasce da capacidade de encontrar leveza mesmo quando tudo ao redor exige rigidez. A leveza estratégica se revela quando o indivíduo compreende que a vida sempre terá pressões, sempre terá perdas, sempre terá momentos que testam limites. A mente que se fecha se torna quebradiça. A mente que permanece flexível se adapta. O riso é essa flexibilidade. É a capacidade de soltar tensão acumulada, de não transformar cada desafio em catástrofe, de reduzir o impacto emocional de situações difíceis. Quando Hafid aplicou isso pela primeira vez, percebeu que sua postura mudava. Sentia o corpo menos tenso, a fala menos pesada. Os problemas pareciam menos ameaçadores. Era como se um espaço interno tivesse sido criado. O humor interno, aquele que nasce da compreensão profunda da vida, é diferente do riso superficial. Este último apenas esconde dor. O verdadeiro riso nasce da resiliência. Ele surge quando o indivíduo já enfrentou perdas suficientes para entender que nada é permanente. Surge quando ele aceita que dificuldades sempre existirão e que, mesmo assim, ele permanece capaz de seguir em frente. Esse riso não ignora o sofrimento. Ele o transforma. Ele diz ao mundo que, apesar da dor, há força. Apesar da instabilidade, há direção. Apesar da incerteza, há presença. Hafid percebeu que esse tipo de riso se tornava um instrumento poderoso durante negociações. Quando situações tensas surgiam, ele sabia como respirar fundo, ajustar o tom de voz e quebrar a rigidez da conversa com leveza. Essa atitude desarmava os outros, reduzia defesas, criava ligação imediata. As pessoas confiavam mais em quem demonstrava equilíbrio. Percebiam que alguém capaz de rir não estava dominado por medo. Essa presença influenciava ambientes inteiros. Onde antes existia tensão, surgia abertura. Onde antes existia dúvida, surgia clareza. Hafid entendia que o riso era uma forma de mostrar que sua mente estava no controle. Com o passar do tempo, ele passou a observar como o riso mudava sua própria disposição. Diante de contratempos, ele não caía mais em desespero. Reconhecia a dificuldade, mas não se afundava nela. Sabia que cada obstáculo carregava uma parte inevitável da vida. Sabia que o desespero não resolvia nada. Sabia que a leveza interna era sua maior arma. E essa consciência criou nele uma serenidade rara. Uma serenidade que não negava a realidade, mas também não se deixava moldar por ela. O fechamento do pergaminho trazia uma verdade decisiva. Quem ri do mundo não se dobra ao mundo. O riso, nesse sentido, era a afirmação de força. Era a declaração de resistência. Era a prova de que o espírito permanecia inteiro, mesmo quando tudo ao redor parecia ruir.
A leveza se tornava armadura, o humor interno se tornava guia. E Hafid entendeu que, enquanto tivesse essa capacidade, desistir nunca seria uma opção. Ele seguiria em frente, ele se manteria firme, ele permaneceria maior do que qualquer dificuldade que encontrasse. Pergaminho 8. Hoje multiplicarei meu valor 100 vezes. A maior parte das pessoas no mundo antigo nascia e morria dentro do mesmo papel. O filho de um agricultor tornava-se agricultor. O filho de um artesão seguia o mesmo ofício. Não havia espaço para imaginar mudanças profundas. A sociedade era rígida, a mobilidade era rara, a identidade era herdada e repetida. Hafid cresceu sob essa mesma estrutura. Ele acreditava que sua vida seria limitada ao trabalho simples que executava desde cedo. Era essa mentalidade que o 8º pergaminho pretendia destruir. Ele afirmava que o valor pessoal podia ser multiplicado indefinidamente e que cada indivíduo carregava dentro de si a possibilidade de se transformar muito além do que seu nascimento sugeria. Quando Patros apresentou essa ideia, Hafid não compreendeu imediatamente sua força. Ele havia crescido acreditando que valor era algo fixo, que talento surgia apenas em alguns, que o destino já estava escrito. O pergaminho, porém, apresentava outra visão. Ele dizia que o valor não é presente, é construção. Ele cresce conforme o indivíduo cresce. Ele se expande conforme o indivíduo se expande. Isso queria dizer que ninguém precisava permanecer igual. Queria dizer que cada dia era oportunidade de se tornar mais. Era esse pensamento que rompia com a visão antiga. E essa ruptura transformava simples trabalhadores em homens capazes de influenciar cidades inteiras. A lógica do aprimoramento contínuo era o centro do pergaminho. O mundo valorizava aqueles que se destacavam pela habilidade. E a habilidade não era privilégio de poucos. Era fruto de repetição, estudo, atenção, disciplina. Patros ensinava que, enquanto muitos esperavam oportunidades, os que cresciam eram aqueles que cultivavam suas competências diariamente. Hafid percebeu que isso significava tomar responsabilidade pelo próprio valor. Não depender de circunstâncias. Não esperar reconhecimento externo. Ele poderia elevar sua capacidade a cada dia. Poderia aumentar sua força, sua visão, sua percepção. Poderia construir algo que ninguém seria capaz de tirar. Habilidades e virtudes se tornavam moedas internas. Cada nova habilidade aprendida aumentava seu valor diante do mundo. Cada virtude desenvolvida fortalecia sua presença. Enquanto muitos acumulavam bens materiais, os sábios acumulavam capacidades. Era esse tipo de riqueza que Patros queria que Hafid entendesse. Riqueza interna não se perde, não se desgasta, não pode ser roubada. O conhecimento permanece. A disciplina permanece. A coragem permanece. Esses atributos moldam decisões, moldam relacionamentos, moldam a forma como o indivíduo caminha pelo mundo. São a base da verdadeira grandeza. A disciplina diária era o elemento que transformava potencial em realidade. Desejos não produzem crescimento. Ideias não produzem mudança. O que produz é repetição. É a ação pequena realizada com consistência. Hafid passou a perceber isso durante suas atividades. Cada dia em que treinava novas abordagens, sua confiança aumentava. Cada dia em que ampliava sua percepção, sua habilidade se fortalecia. Não era um crescimento explosivo. Era gradual, era acumulado, era silencioso. Mas depois de semanas, meses e anos, esse acúmulo criava uma diferença tão grande que parecia impossível alcançar por outros meios. Ao adotar essa mentalidade, Hafid passou a se enxergar de forma diferente, não como alguém limitado ao passado, mas como alguém em constante expansão. O pergaminho o ensinava que multiplicar valor era, antes de tudo, assumir controle sobre a própria evolução. Era entender que nada interno precisava permanecer pequeno, que toda habilidade podia ser refinada,
que todo conhecimento podia ser ampliado, que toda virtude podia ser fortalecida. Essa visão o libertava das limitações impostas pela origem. Ele deixava de ser apenas um jovem guardador de camelos. Tornava-se alguém que se comprometia com sua própria grandeza. Havia também um elemento profundo na ideia de multiplicar valor. Patros mostrava que o indivíduo que cresce se torna útil, ele inspira, ele transforma ambientes, ele cria novas possibilidades para aqueles que o cercam. O crescimento pessoal deixa de ser ato individual e se torna força coletiva. Hafid começou a perceber isso nas pessoas que o observavam. Elas reagiam à sua mudança. Algumas buscavam aprender com ele. Outras se sentiam motivadas a tentar o mesmo caminho. Multiplicar valor significava, portanto, ultrapassar a própria existência, criar impacto, expandir horizontes para além do próprio interesse. O 8º pergaminho concluía afirmando que multiplicar valor é tomar posse de si mesmo. Significa ultrapassar limitações herdadas da família, da sociedade e da própria mente. Significa reconhecer que o destino não está definido. Ele é construído, ele é moldado, ele é ampliado pelo esforço diário. Hafid entendeu que, ao seguir esse princípio, ele deixava de ser conduzido pelas circunstâncias e passava a conduzir sua própria trajetória. Ele se tornava obra em constante transformação, um projeto que nunca termina. E esse movimento de expansão contínua é o que separa os que vivem presos aos papéis antigos daqueles que criam novas vidas a partir de sua própria disciplina. Pergaminho 9. Agirei agora. No mundo antigo, muitos homens acreditavam que a vida recompensava quem aguardava o momento perfeito. Eles observavam o movimento das caravanas, analisavam mudanças no clima e esperavam por sinais que confirmassem segurança absoluta. Esse hábito os acompanhava durante anos, e durante esses anos, oportunidades valiosas passavam diante deles sem serem aproveitadas. A crença no momento certo se tornava armadilha. Em vez de preparar o indivíduo, ela o enfraquecia. A hesitação congelava o corpo enquanto a vida avançava. Era essa mentalidade que o 9º pergaminho se propunha a quebrar. Ele afirmava que o único instante real era o presente, e que a ação era o único meio de transformar intenção em destino. Hafid havia testemunhado essa tendência em muitos comerciantes. Eles falavam sobre planos grandiosos, imaginavam conquistas, visualizavam riquezas, mas não davam o primeiro passo, viviam presos no território das ideias. O pergaminho deixava claro que vontade não cria realidade. Movimento cria realidade. A ideia mais brilhante não vale nada se não se transforma em gesto. A oportunidade mais promissora não se concretiza se não for perseguida. O ensinamento era simples e implacável. O mundo não responde ao que o indivíduo deseja, responde ao que ele faz. Essa percepção obrigava Hafid a abandonar a fantasia do amanhã ideal. Ele precisava agir no exato momento em que reconhecia o caminho. A diferença entre vontade e movimento se tornou visível para ele ao observar sua própria história. Havia momentos em que sentia desejo profundo de mudar, mas permanecia parado. Sentia impulso para avançar, mas buscava justificativas para esperar. Patros havia alertado que essa lacuna entre querer e agir destrói vidas inteiras. Ela cria a ilusão de progresso enquanto mantém o indivíduo imóvel. A mente se convence de que está avançando apenas porque pensa muito sobre o que quer. Mas pensamento sem ação é estagnação. O pergaminho dizia que o primeiro gesto, mesmo pequeno, tem mais poder do que o sonho mais perfeito. O perigo da hesitação surgia especialmente quando o desafio parecia grande. A mente começava a calcular riscos, imaginar derrotas, prever fracassos. Cada novo pensamento adicionava peso. Cada peso diminuía a coragem. Em pouco tempo, a intenção inicial se transformava em medo. A hesitação se multiplicava e o indivíduo desistia antes mesmo de tentar. Hafid reconheceu esse mecanismo dentro de si. Ele entendeu que pensar demais
era uma forma disfarçada de fuga. A razão se transformava em estratégia de autoproteção. O pergaminho ensinava que o cálculo excessivo cria mais dúvidas do que respostas, e que há momentos em que pensar menos e agir mais é a única saída possível. A estratégia da prontidão se tornou parte fundamental de sua rotina. Agir antes que o medo cresça. Agir antes que a mente construa histórias que paralisam. Agir enquanto a intenção ainda está viva. Hafid passou a treinar esse impulso. Quando percebia que uma venda era necessária, ele não esperava inspiração. Ele se movia. Quando sabia que deveria enfrentar uma situação desconfortável, respirava fundo e avançava. Ele descobriu que o corpo, quando colocado em movimento, silencia grande parte das dúvidas internas. A ação cria clareza. Ela organiza o caos mental. Ela revela caminhos que não eram visíveis enquanto ele permanecia parado. Ao adotar esse princípio, Hafid percebeu mudanças profundas em seu comportamento. Ele deixou de buscar sinais externos. Abandonou a esperança de que o momento ideal surgiria por conta própria. Tornou-se autor do próprio ritmo. Cada gesto reforçava sua identidade. Cada avanço fortalecia sua confiança. Ele entendia que o destino favorece aqueles que se movem. A vida se ajusta ao passo do indivíduo que age. Portas se abrem porque alguém se aproximou delas. Oportunidades surgem porque alguém decidiu caminhar até o ponto onde elas existem. Com o tempo, o pergaminho revelou sua verdade mais profunda. A vida responde ao gesto, não ao pensamento. Não importa quantos sonhos o indivíduo carregue, não importa quantas ideias ele imagine. O que o marca é o que ele faz, é o que ele inicia, é o que ele coloca em movimento. O mundo não reconhece intenções, reconhece ações. E ações são sementes, elas germinam, elas crescem, elas alteram o curso da vida. Esse entendimento transformou Hafid em alguém diferente. Ele não esperava mais, ele não adiava, ele não entregava ao futuro aquilo que precisava ser feito no presente. O 9º pergaminho encerrava com uma afirmação silenciosa, porém definitiva. Agir agora é dominar o tempo. É impedir que o medo se torne maior que a vontade. É aceitar que a única força real está no movimento, e aquele que domina o movimento domina seu destino. Pergaminho X. Pedirei orientação divina. No mundo antigo, a busca por direção era uma necessidade constante. A incerteza dominava cada aspecto da vida. Um homem podia perder suas posses durante uma viagem. Uma tempestade podia destruir o trabalho de um ano inteiro. Uma doença podia interromper o futuro promissor de qualquer família. Diante desse cenário, viver sem um senso de orientação profunda se tornava insuportável. Hafid cresceu observando como muitos tentavam encontrar respostas em sinais dispersos, em superstições ou em rumores que viajavam com as caravanas. Mas o 10º pergaminho mostrava outro caminho. Ele ensinava que a verdadeira direção não vinha de fora. Nascia de um encontro interno com algo maior. O pergaminho afirmava que existe um propósito que ultrapassa qualquer ambição individual. Não se tratava de abandonar desejos, mas de colocá-los dentro de um contexto mais amplo. A vida não era apenas uma sequência de transações comerciais. Era uma jornada de desenvolvimento, uma oportunidade de expandir consciência, caráter e presença. Hafid começou a perceber que todas as lições anteriores, hábitos, amor, persistência, identidade, urgência e crescimento, apontavam para algo além da sobrevivência. Elas preparavam o indivíduo para caminhar com intenção, para agir com alinhamento, para viver com clareza. O 10º pergaminho ensinava que esse alinhamento se tornava completo quando o homem reconhecia a existência de uma força superior que ampliava sua visão. A humildade estratégica era um dos pontos centrais desse ensinamento. Em um mundo onde muitos buscavam poder, riqueza e reconhecimento, o pergaminho ensinava que a verdadeira força nasce quando se reconhece os próprios limites, não como fraqueza, mas como sabedoria. A arrogância cega,
Ela cria ilusões. Ela afasta pessoas. Ela impede que o indivíduo perceba erros óbvios. A humildade, por outro lado, abre espaço para aprendizado. Permite ver o que antes estava oculto. Hafid entendeu que reconhecer limites não significava se diminuir, significava ampliar seu alcance, significava aceitar que para tomar decisões profundas era necessário algo mais do que análise racional. O silêncio interno se tornava a ponte para esse entendimento. O pergaminho dizia que, em meio ao ruído da vida, o indivíduo deveria buscar momentos de quietude. Era no silêncio que as respostas surgiam, não como vozes externas, mas como clareza repentina, como intuição, como percepção direta daquilo que precisava ser feito. Hafid começou a praticar esse silêncio durante suas caminhadas noturnas. Ele observava o céu, respirava profundamente e permitia que a mente se estabilizasse. Nesses momentos, ideias surgiam com força inesperada. Soluções antes invisíveis se tornavam óbvias. Era como se uma compreensão maior organizasse seus pensamentos. Esse encontro entre força humana e orientação superior se tornou uma das experiências mais marcantes de sua jornada. Ele percebia que sua parte consistia em agir, persistir, aprender e crescer. Mas havia algo além disso. Algo que o guiava quando a incerteza se tornava grande demais. Algo que iluminava caminhos que a lógica não conseguia prever. Esse movimento interno era sutil, mas decisivo. Ele mostrava que a vida não era um esforço solitário, que existia uma sincronia entre vontade humana e forças maiores que moldavam o destino. Essa percepção não eliminava a responsabilidade. Pelo contrário, ela aumentava. O indivíduo precisava estar pronto para agir quando recebia uma direção profunda. O pergaminho deixava claro que orientação divina não era desculpa para a inação. Era complemento da ação. Era o que transformava esforço em propósito. Era o que dava sentido às conquistas. Hafid entendeu que, ao pedir orientação, ele não pedia que alguém resolvesse seus problemas. Ele pedia clareza, pedia visão, pedia capacidade de perceber oportunidades e armadilhas, pedia força para manter disciplina quando a dúvida surgia. Essa orientação não chegava como milagre súbito, chegava como insight, chegava como intuição firme, chegava como certeza silenciosa de que determinado caminho precisava ser seguido. A conclusão do pergaminho afirmava que grandeza nasce quando ação, disciplina e propósito se alinham a algo maior. O indivíduo que vive apenas para si não compreende a totalidade de suas possibilidades. Ele avança, mas avança com peso. Sua mente se cansa. Sua motivação oscila. Já aquele que conecta sua jornada a um propósito superior caminha com energia renovada. Ele enfrenta obstáculos com mais estabilidade. Ele supera perdas com mais resiliência. Ele toma decisões com mais firmeza. Hafid reconheceu que esse era o ponto final de sua transformação. Todas as lições anteriores o prepararam para isso. Ele havia aprendido a se dominar. Agora precisava aprender a se entregar ao fluxo da vida com confiança. O 10º pergaminho encerrava o ciclo dos ensinamentos, deixando uma verdade profunda. A força humana é poderosa, mas se torna extraordinária quando se une a algo maior. E o indivíduo que compreende isso caminha pelo mundo com coragem, clareza e direção. Se você gostou desse áudio, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você poderá ouvir áudios que te fornecerão uma sabedoria essencial para o seu sucesso na vida. Basta escolher um vídeo e escutar em qualquer hora e em qualquer lugar. Vejo você no próximo vídeo.